Então, inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês o lançamento do meu livro em parceria aí com a Rema Brasil Publicações, com a editora Rema, Filhos para a Eternidade, um guia prático para educar nos dias de hoje. Então, se você não teve hoje pela manhã, a gente lançou ele aqui. Ele vai estar disponível ali no final para que você possa adquirir se você desejar. E se você desejar também, eu posso dar um vistinho aí no seu livro, tá certo? Este livro aborda temas sobre a paternidade e a maternidade. Você já imaginou quão abençoados nós somos em sermos pais e mães? Deus nos confia a herança, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, um galardão, né? Herança é algo bom. Herança é algo que nós recebemos e é bom, é prazeroso. Por mais que muitas vezes você esteja cansado na função de educar, desgastado, achando que filho dá trabalho, a Bíblia diz que filho é herança. É a semente que nós plantamos sobre essa terra. Porque você vai morrer. A sua casa vai passar, os seus bens, aquilo que você construiu. Se ninguém tomar conta, a traça vai tomar conta. Vai crescer árvore lá dentro, vai ficar abandonado. Mas os seus filhos são o legado que você planta sobre essa terra. E qual é o legado que nós estamos plantando? Como nós estamos lapidando as flechas que nos foram confiadas. Porque haverá uma prestação de conta, certo? Haverá uma prestação de conta sobre essas flechas que nos foram confiadas. E a nossa responsabilidade como pais é lapidar, moldar, manter essas flechas perto do nosso coração. Porque para lançar a flecha eu trago para perto e aí eu lanço ela e ela atinge o objetivo para o qual ela foi designada. Mas se a flecha sai daqui capenga, não vai atingir o alvo para o qual ela foi criada e designada. Então, nós como pais temos uma responsabilidade. A família é projeto de Deus e é o nosso principal objetivo. Amém? Ixi, Maria, a família é projeto de Deus e é o nosso principal objetivo. Amém? Famílias fortes, igreja forte, sociedade forte, com valores bem plantados. Se os nossos filhos souberem os valores da palavra, eles não vão se misturar com os valores do mundo. Amém? E os valores da palavra de Deus são inegociáveis e atemporais. Eles não mudam conforme o governo, não mudam conforme a estação. A Bíblia é muito clara nos valores dela e esses valores não têm negociação. Eles são eternos, amém? E nós precisamos implantar esses valores no coração dos nossos filhos, porque você sabia que eles não nascem sabendo? Ótimo. Eles não nascem sabendo dormir, eles não nascem sabendo comer, eles não nascem sabendo o que é certo e errado. Somos nós, pais, que orientamos eles para que eles possam ter estes valores bem estabelecidos em seu coração, amém? E o tempo da infância é o tempo dessa lapidação, certo? Hashtag fica a dica. Então, se você quiser mais ler melhor e ver aqui o que está escrito, vai estar ali disponível para você, amém? Então, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Ontem, no simpósio, eu compartilhei acerca dessa palavra também. Mas hoje nós vamos vê-la de novo, mas de uma outra perspectiva. Tem um livro que tem chamado muito a minha atenção na Bíblia, e é o livro de Neemias, né? Esse livro, ele fala a respeito da volta do povo que estava exilado, do povo de Israel que estava exilado na Babilônia e estava exilado também na Assíria. E Neemias era uma pessoa que estava fora do seu território. Tinha sido levado, exilado, né? Estava na Assíria servindo ao rei Artaxerxes e ele servia esse rei como copeiro. Mas fora do seu domicílio, fora da sua região, fora da sua cultura, fora da sua linguagem. Mas não era porque ele estava numa situação desconfortável que ele não pôde ser luz e sal da terra naquele lugar na qual ele estava inserido. Amém? Nós fomos chamados para sermos sal e luz dessa terra, mesmo no nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes é hostil, mesmo no nosso ambiente domiciliar, que algumas vezes se torna desafiador, você foi chamado, sim, para ser sal e luz da terra, exalar o bom perfume de Cristo, amém? Diga amém aí, você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo, onde quer que você esteja.
independente daquilo que você estava passando. Você já foi levado escravo aí para algum canto? Já foi morar em outra cidade assim sem querer? Lhe carregaram? Pois Neemias estava nessa situação e mesmo assim ele reconhecia a grandiosidade do Senhor, porque a grandiosidade do Senhor não depende da situação que nós estamos vivendo. Ele é grande, ele é majestoso e a boa mão dele sempre está sobre as nossas vidas, independente do que esteja acontecendo nesse momento. Amém? Então eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Neemias, no capítulo 1. A gente vai ver que ele era um bom servo, por isso ele se tornou um excelente líder. E que o povo de Israel já estava voltando para Jerusalém há bastante tempo. Cerca de 70 a 90 anos que esse povo estava regressando para Jerusalém porque eles tinham sido dispersos pelo mundo, principalmente na Babilônia e na Assíria. E um descendente de Davi, cujo nome era Zorobabel, era quem estava conduzindo esse pessoal de volta a Jerusalém. Mas veja que fazia 70 os estudiosos falam aí entre 70 e 90 anos. E Neemias, ele percebeu que existia uma necessidade. E ninguém percebeu essa necessidade durante 90 anos. Ninguém foi desafiado a assumir a correção dessa necessidade durante 90 anos. Eu não consigo acreditar que em 90 anos, será que Deus não cutucou ninguém para fazer isso? Que ele fez? Ou será que os corações estavam endurecidos a ponto de não ouvir aquilo que Deus estava comunicando? Tá certo? Então, abra aí comigo, Neemias 1:1. Diz, você já abriu? Ótimo, vamos lá. Neemias, as palavras de Neemias, ele era uma espécie de diário, viu? Isso aqui era um diário, ele ia anotando o que ia acontecendo. Tem 13 capítulos, eu sugiro que você leia. O livro de Esdras, que vem antes, são livros que se complementam. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, que era irmão dele, um dos meus irmãos, alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então o irmão de Neemias, que tinha andado 1.600 quilômetros para chegar até ele, trouxe essa notícia, Na verdade, ele nem trouxe essa notícia. Neemias que perguntou, rapaz, como é que está o povo aí de Jerusalém, o povo que não foi levado para o exílio, Teve interesse em perguntar. E ele disse, a cidade de Jerusalém está devastada. Ela não tem muros, o pessoal anda em miséria, desprezo. Os muros estão derrubados e suas portas queimadas. No versículo 4 fala, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então, Neemias, quando ouviu isso, o que foi que ele fez? Se compadeceu. Nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos ter compaixão. A compaixão é uma característica inerente ao servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma característica. Jesus se movia de íntima compaixão. É isso que os evangelhos falam. Então, a compaixão é algo que deve permear sempre o nosso coração. Amado, se você sai no meio da rua, olha esse povo aí morando aí na Gastão Vidigal, e isso não move o teu coração, não mexe com você, eu te digo que tem algo errado. Se você vai ali e vê um monte de prostituta que tem aqui nessa rua aqui de trás, e você não se compadece dessa situação, eu te digo, você está precisando orar mais, Porque nós somos movidos de íntima compaixão. Jesus, ele não veio para aqueles que estavam curados. Ele disse que ele veio para os doentes, para aqueles que estavam vulneráveis. A gente vê ele fazendo o quê? Curando os cegos, os enfermos, o leproso, a mulher lá que foi pega em adultério. Era esse o público que Jesus lidava, não era? Era esse o público que Jesus trazia a resposta e a solução. Ele falou também com o filho rico.
com um menino que era rico lá, que estava querendo saber como é que entrava no reino dos céus, tinha um jeitinho mais fácil dele entrar. Né? E Jesus mandou ele fazer outra coisa, ele ficou meio entristecido, mas o público que Jesus lhe dava era o público que estava vulnerável, e ele trazia solução para esse público. E Neemias se moveu de íntima compaixão, mas ele não ficou lamentando, ele não ficou chorando. Aqui o chorar, o lamentar é importante, sim, tem o seu lugar. Às vezes nós estamos com o nosso coração tão duro que nós não derramamos mais lágrimas dele. No livro de Joel fala a respeito, né, de um retorno do povo de Israel, a consagração ao Senhor, aos caminhos do Senhor. E no livro o profeta Joel convida o povo de Israel a jejuar, a orar, e convida também os sacerdotes e os ministros a se ajoelhar, a chorar. E em seguida ele diz: e depois de estas coisas, Joel capítulo 2, versículo 17, e seguida estas coisas o quê? O que estava acima, o jejuar, o orar, o buscar ao Senhor. E seguida estas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. Não é isso? Que se cumpriu lá no dia de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes eles estavam fazendo o quê? Reunidos no mesmo lugar, em uníssono, orando e tendo comunhão com Deus, relembrando as palavras do seu mestre que tinha sido assunto aos céus. E fazendo estas coisas, o Espírito Santo se derramou. Não foi assim? Então nós precisamos estar conectados à videira, enxertados na videira, mantendo o nosso coração sempre cheio de compaixão. E ele disse que aqui que esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, aí ele começa aqui a oração e faz uma oração pelo povo, né? Pela transgressão que o povo vinha tendo, pela rebeldia que o povo vinha tendo. E ele pede perdão ao Senhor em nome do povo. Se nós continuarmos vendo, no capítulo 2, após ele terminar essa oração, né, de resgate do povo de Israel, nós vemos que o capítulo 2 inicia no mês de Nissan. Passaram-se 4 meses. E Neemias esteve fazendo o quê? Neemias esteve fazendo o quê? Eu gosto de participação. Eu dou aula lá no departamento infantil. Então eu gosto de participação. Neemias esteve fazendo o quê? Jejuando, orando e buscando ao Senhor. Sabe, as nossas orações muitas vezes não são respondidas instantâneas. Podem sim ser respondidas instantaneamente, mas algumas vezes demandam tempo. E às vezes a gente começa a enfraquecer a nossa fé, achando que o Senhor não está ouvindo ou que o Senhor não vai responder. Mas a Bíblia nos garante que o guarda de Israel não dormita. Amém? Essa é a garantia que nós temos, que tudo quanto pedirmos a Ele em seu nome, crendo que já recebemos, é nosso. Né? E Neemias estava aqui orando durante 4 meses. Amados, e a gente ora às vezes 1 semana, 2, e a gente já quer desistir, já quer olhar para trás, já quer resolver do nosso jeito, e não temos a perseverança de aguardar a orientação divina. Porque a orientação divina sempre vem, desde que a gente esteja com o coração conectado para ouvir. Muitas vezes o Senhor está falando e nós não estamos ouvindo, porque os nossos ouvidos espirituais estão tapados e fechados. Né? E depois de 4 meses de dedicação, jejuando e orando, porque o servo do Senhor ora. Você está orando? Amém. Você está orando? Servo do Senhor ora. Tem vida de comunhão e intimidade. Se nós estamos enxertados na videira, nós precisamos estar em comunhão com essa videira, porque senão nós vamos apodrecer. E o galho que não está dando fruto, o que é que ele faz? Corta e lança no fogo. Porque o galho que não dá fruto não serve para mais nada, a não ser para ser queimado.
Então, precisamos estar com a nossa vida de oração fervorosa, porque a oração é o que mantém a chama do Espírito acesa, amém? E a oração pode ser de diversos tipos. Nós vemos aqui no capítulo 1 que ele orou de forma, verbalizou, né? Falou aquilo que ele acreditava. Mas aqui no 2 nós vamos ver que teve um momento que ele orou silenciosamente. A gente pode orar em comunhão uns com os outros, em concordância, podemos orar em outras línguas. Forma de orar não falta. Forma de orar não falta. Talvez falte tempo, dedicação e comprometimento. E aí, Neemias, aqui no versículo 2, ele diz: no mês de Nissan 2:1, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, porque Neemias era copeiro do rei. Né? Copeiro era aquela pessoa que servia o vinho para o rei. Era uma pessoa extremamente confiável, porque ela comia antes do rei, provava a comida, provava a bebida, para ver se o rei não seria envenenado. Então, não era qualquer pessoa que assumia esse posto. Era uma pessoa que era confiável. Estamos sendo confiáveis? O Senhor pode achar em nós pessoas confiáveis, dedicadas a Ele, seguras daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós podemos, mediante a palavra de Deus. Né? E Neemias era um servo confiável. Agora, abrindo um parêntese aqui, né? A gente pode pensar, nossa, mas copeiro nem é uma função muito elaborada, né? Ser um copeiro. Né? Mas Deus nos usa no local onde nós estamos. Né? O local que nós estamos é o local da nossa prosperidade. O propósito que nós estamos fazendo é o local da nossa prosperidade. Se nós pensarmos, é outra coisa que me tem chamado a atenção na Bíblia, no livro de Êxodo, relata, né, que Joquebede, que era a mãe de quem? Ótimo, a mãe de Moisés. Né? Moisés nasceu, era um bebezinho, e Joquebede estava amamentando essa criança. A Bíblia diz isso. Joquebede estava amamentando. Moisés era formoso, gordinho, estava crescendo. Ela escondia esse menino, mas chegou um tempo, com 3 meses, que ela não podia mais esconder ele. Né? E ela teve que dar outro jeito. E veio a instrução de colocar no barquinho, numa arca, que significa proteção, segurança, igual a arca de Noé, a palavra é a mesma. Né? E ela mandou no rio, lá Nilo, a irmã foi acompanhando. Mas veja, meu amado, o projeto de libertação do povo de Israel começou com quem? Começou com Moisés? Começou com uma mãe que estava amamentando. Começou quando as parteiras hebreias decidiram não seguir a orientação de Faraó. Porque Faraó tinha dito assim: matem todas as crianças do sexo masculino que nascerem. E a Bíblia registra isso também, e se registra é algo importante que nos chama a atenção. As parteiras decidiram não seguir a orientação de Faraó. Decidiram não seguir o que o mundo estava dizendo. Decidiram ir na contramão do mundo. Decidiram não seguir a modinha que Faraó estava querendo estabelecer. E Deus iniciou o projeto de libertação de toda uma nação por meio de uma mãe que estava amamentando e por meio de parteiras que não foram segundo a moda do tempo. Então, assim como Neemias, nós somos chamados e podemos frutificar, independente da função que nós estamos. Quer seja amamentando uma criança, e você pode pensar, amamentar nem é nada tão significativo. Né? Ser uma parteira nem é tão significativo. Mas Deus pode mudar o curso da história de uma nação, com talvez trabalhos que não sejam tão significativos. Mas quando nós temos pessoas comprometidas nessas funções, a história dessas nações e de pessoas podem ser mudadas. Amém? E Neemias estava aqui servindo o vinho do rei. Né? E o rei percebeu que ele não estava feliz. Na sua presença, ele foi lá servir, botou a comida do rei, experimentou. O rei disse: rapaz, o que está acontecendo com você? Estão achando que você está meio tristonho aí? Está com tristeza de coração, não está doente. O rei até sabia que ele nem estava doente. Ele disse aqui: você não está doente? E estão achando que você está triste de coração. O que é que está acontecendo? Aí Neemias disse assim: é isso, rei, é aquilo. Abriu a listinha dele de 112 pedidos.
Porque o rei diz aqui, né? O que é que você quer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso te auxiliar? Aí Neemias já abriu a boca dele e deu a lista dele. Foi assim? Foi assim? Não. Quem teve ontem já sabe que não foi. Teve um spoiler, né? Neemias, a Bíblia diz aqui no versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Neemias orou. Estava na presença do rei, mas isso não foi um impeditivo para que ele fechasse os seus olhos ali e fizesse uma oração silenciosa. Orei ao Deus dos céus. E depois foi que ele disse ao rei o que ele precisava. Nós não precisamos ser precipitados nas nossas decisões. As nossas decisões precisam ser regadas à oração. Amém? As nossas decisões precisam ser regadas à oração. As nossas decisões precisam ser regadas à oração. Amém? E aí ele disse, rei, é o seguinte, o povo lá de Jerusalém está ruim, o negócio não está bom, o povo está com miséria, e eu estou querendo ir lá reconstruir os muros da cidade, estou querendo reedificar. E aí eu vou precisar disso, quero que o Senhor me dê umas cartas aí, para eu ir passando nas fronteiras com facilidade. Quero também que o Senhor me dê umas madeiras aí, para eu colocar lá no muro. Você acha assim que era pouca madeira para colocar no muro dessa cidade aí? E aí o rei disse, pronto, está feito. A rainha ainda estava do lado e ainda também assegurou. Né? E aí o que ele pediu, o rei chancelou. E ele teve essas cartas de favor e toda a madeira para colocar nos portões. Porque quando nós estamos comprometidos com o propósito para o qual nós fomos chamados, existe a provisão de todas as coisas. Amém? Outra coisa, em 70 e 90 anos, ninguém se propôs a fazer isso que esse homem estava se propondo. Porque foi isso que eu falei ontem no simpósio. A gente não faz o que a gente quer, a gente faz nem o que a gente gosta. Manhã já dizia isso. Você não faz o que você quer, você faz o que é necessário. Você faz o que é preciso. E às vezes a gente aqui dentro da igreja tem que parar de mimimi e fazer o que é necessário. Fazer o que é preciso. Porque hoje em dia é muito mimimi. Né? E às vezes a gente não quer servir, não quer fazer as coisas com medo daquilo outro, e fica achando que vai dar ruim, que não sei o quê, e fica colocando empecilhos e não faz o que é preciso. E quando a gente se dispõe a fazer o que é necessário, é que vem a provisão, é que vem o sustento. Amém? Vamos fazer o que é necessário. Aqui dentro, como corpo de Cristo e igreja local, e no mundo, fazermos o que é necessário e não irmos na mesma direção no mundo, porque a Bíblia nos convida a não nos amoldarmos ao mundo, não é isso? Romanos 12, a Bíblia nos convida a assumirmos a forma de Cristo. Amoldar é se você pensar em fazer um bolo, você coloca numa forma, e se você coloca uma substância líquida numa forma redonda, ela assume a forma redonda. Se eu coloco numa forma quadrada, ela assume a forma quadrada. Se eu coloco numa forma de coração, ela vai assumir a forma de coração. Mas quando nós estamos nos moldando ao caráter de Cristo, nós assumimos a forma de Cristo sobre essa terra. E aí nós não andamos na direção do mundo, amém? O mundo diz, meu corpo, minhas regras. É isso que o mundo diz? Meu corpo, minhas regras? A Bíblia diz que não, que nós somos templo do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. E como templos do Espírito Santo, não é seu corpo e sua regra, porque esse corpinho aí que está sentado nessa cadeira já não pertence mais a você. Então tenha cuidado o que você anda fazendo com ele, porque ele é templo do Espírito Santo. Amém? E caminhando aqui na história de Neemias, nós vemos que ele recebe todas essas coisas e vai passando os rios, passando os lugares, né? E chega ali até a cidade de Jerusalém, no versículo 11 do capítulo 12, versículo 11. E a gente vê que ele chegou à cidade de Jerusalém. Mas quando chegou à cidade de Jerusalém, ele já armou um outdoor, um palanque, um carro. Ele pegou um carro emprestado, que botou umas caixas de som e já foi dizendo o que ele ia fazer, para que todo mundo desse a glória a ele, para que todo mundo reconhecesse ele como aquele solucionador daquele problema. Não, ele se manteve de bico calado, né? E às vezes a gente fala demais, precisa falar menos,
ouvir mais e manter as coisas guardadas no nosso coração. E aí ele foi, de noite, pegou um cavalo, saiu, vistou toda a cidade, viu o que precisava ser feito, caladinho, sem falar com ninguém. Né? Viu o que precisava ser reedificado, o que precisava ser feito sem precipitação. Quem precisa conhecer as suas necessidades é o Senhor. O Senhor precisa conhecer as suas necessidades. Amém? Ele precisa ser o primeiro a conhecer as suas necessidades. Né? A gente coloca diante dele. E às vezes fala menos, ora mais. Neemias era um homem de oração. E aí, depois dele fazer o reconhecimento da área, no dia seguinte, foi que ele convocou o povo. Né? E ele disse o que é que ele iria fazer e como ele seria como seria o plano e a estratégia, né? Porque ele era estrategista, de como seria a reconstrução desses muros, a reedificação dos muros da cidade de Jerusalém. Nós vemos aqui no capítulo 2, vemos no capítulo 4, vemos no capítulo 6, Neemias sempre reconhecendo que a boa mão do Senhor estava sobre a vida dele. Né? Ele nunca se achou o cara, nunca se achou que ele era maravilhoso, que ele faria tudo maravilhosamente bem, mas ele reconhecia que tudo que ele estava fazendo é porque tinha alguém maior que estava sobre ele. A boa mão do Senhor o estava acompanhando. No livro de Salmos, abra aí comigo, por favor. Salmos 92. 12. Ele sabia onde estavam as suas raízes fincadas. Onde as suas origens estavam, onde se iniciavam as suas origens. No capítulo 92, no versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, o justo, o que é que está proposto para quem é justo? Quem é justo aqui? Amém. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Você sabe como cresce o cedro do Líbano? Nós fomos no Museu de Arqueologia Bíblica esses dias. E lá tinha um cedro, acho que raspado, para a gente ter uma experiência do cheiro, de aromas bíblicos. Era uma área que tinha lá. Muito bom, recomendo, viu? Para quem quiser ir, excelente. Tinha aromas bíblicos. E o cheiro do cedro, pastor, é bem cheiroso. Fiquei impressionada, assim, bem gostoso de sentir. Mas o cedro do Líbano é uma árvore que nos 5 primeiros anos, ela não cresce para cima. Durante 5 anos, ela só cresce para baixo, porque é uma árvore do deserto. Né? E aí ela cresce as suas raízes. Durante 5 anos, você olha ela ali e aparentemente não tem nenhuma mudança. Mas em 5 anos ela está descendo as suas raízes à procura de quê? Dos lençóis freáticos que existem debaixo da terra aqui. Né? À procura de água, para que ela possa ter o sustento necessário para se tornar a árvore frondosa que ela é, e a sua madeira que é usada em navegação, produção de móveis, né? Então é uma árvore de grande porte. Mas durante 5 anos, essa árvore de grande porte, ela não está preocupada em crescer para fora, à vista dos outros. Ela está preocupada em crescer as suas raízes na fonte que pode lhe sustentar, mesmo num ambiente árido e não propício para crescimento de plantas. Né? Então não importa onde a planta está, no deserto. Ela tem água, alimento necessários para que ela possa crescer. Nós justos somos comparados a essa árvore. Então as nossas raízes precisam estar fincadas no Senhor, no que a palavra de Deus fala. Era assim que Neemias estava, sabendo que Deus estava sempre com ele, porque as raízes dele estavam aonde?
num solo da palavra, no solo da confiança em Deus. E aqui o salmista continua: na velhice darão ainda frutos. Quem aqui tem mais de 60? Não dizendo que vocês são velhos, mas que vocês já chegaram à maioridade, né? Melhor idade. Só tem 3? Então levanta aí para eu ver quem tem mais de 60. 4, 5. Ótimo. Então vocês ainda na velhice darão frutos, amém? É uma vida frutífera que está proposta para a senhora. Uma vida cheia de frutos. Frutos que permanecem, que não apodrecem, que não mudam com a estação. Mas a planta que está junto aos ribeiros de água, ela dá o seu fruto na estação apropriada. E as suas folhas não murcham, né? Mas tudo quanto ela faz, prosperará. Porque ela está onde? Junto aos ribeiros de água. E lá ela tem o suprimento necessário para florescer e frutificar. Serão cheios de verdor, cheios de seiva e de verdor. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar qual é o objetivo: que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiças. O objetivo é sempre que Deus seja glorificado, amém? Esse é o objetivo e Neemias sabia disso. Quando ele começou a reconstrução do templo, Deus deu a ele a estratégia de dividir, nós vemos isso no capítulo 3, dividir as famílias que estavam ali. E cada família reconstruía diante da sua casa, o muro ou a porta diante da sua casa. E nós vemos aqui que os sacerdotes, as pessoas importantes da cidade, assim como as pessoas mais simples, tinham a responsabilidade de, como família, reconstruir diante da sua casa, né? E é interessante que no capítulo 3 ele vai dizendo: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também o seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote. E aí nós vamos lendo, meu amado, é só fulano que é filho de Cicrano que reparou de cá até lá. E fulano, filho de Beltrano, reparou daqui até acolá. E nós vamos ver que cada um teve um papel, porque Neemias era organizado, era planejado e tinha estratégias. No reino de Deus, nós precisamos de organização, precisamos de planejamento. Já está escrito em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28. E precisamos de estratégia. Mas o mais interessante de tudo é que, apesar de ser Neemias que foi levantado para ser essa pessoa que encabeçaria a reconstrução dos muros, ele não levou o crédito para ele. Ele fez questão de que tivesse no seu diário umas 3 folhas dizendo quem tinha feito o quê e que cada família tinha reconstruído. Não querendo roubar o crédito para ele. Mas ele soube trabalhar o coração do povo. No capítulo 4 ele diz: eu reconstruí tudo isso porque o povo tinha ânimo. Porque ele soube trabalhar o coração do povo nessa reconstrução, mantendo-os animados para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele deu o crédito a cada uma dessas pessoas. E trabalhou este povo em unidade. A grande chave no reino de Deus é a unidade. A grande chave para que as coisas funcionem no reino de Deus é a unidade. Quando nós estamos em uníssono, as coisas funcionam, porque a Bíblia compara a unidade a um óleo que é derramado, né? E onde tem óleo, a engrenagem gira fácil. Se não tem óleo, a engrenagem range. E ela não movimenta e não gira fácil. Não viu lá na Torre de Babel? Era por coisa ruim, mas eles estavam unidos, convictos na construção daquela torre. E precisou de uma intervenção divina. Não existe nada que nos seja difícil se nós estivermos unidos. Agora, a Bíblia compara diversas vezes, né, a igreja, a reunião do povo de Deus com o corpo. Né, porque o corpo é unido. Eu não consigo fragmentar o braço das pernas, dissociar.
Eu não consigo dissociar o braço da costela. Eu não consigo dissociar os olhos do nariz. Porque se eu dissociar, isso é anomalia. Se eu arrancar, isso é amputação. E às vezes nós estamos como igreja, funcionando amputados, porque não estamos unidos. E amputação, amados, quando a gente arranca uma perna de alguém, existe uma dor que permanece ali. Não sei se você já conviveu com alguém amputado. É uma dor. Ele é médico, né? Você é médico? Isso mesmo, dor fantasma, né? Pessoa arrancou a perna fora, já está ali com a perna há um mês fora, mas ela permanece sentindo dor num membro que não existe. Porque isso não é normal, nós arrancarmos um membro. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é convocada a ser uma igreja unida, andando em cooperação sem competição. Aqui estavam todos cooperando, fazendo a sua justa cooperação, dando o seu justo trabalho, mas sem competir. E às vezes nós estamos competindo pelos holofotes e estamos amputando, deixando o corpo manco. E aí ele não consegue funcionar plenamente. Mas essa é uma responsabilidade nossa. Cabe a nós mantermos a unidade. Amém? Você está bem feliz. Cabe a nós mantermos a unidade. Amém? Cabe a nós mantermos a unidade. Às vezes não é fácil, mas na Bíblia nem tudo é fácil. No mundo nós teríamos aflições. Tem pessoas, Suelen falou sobre isso, são difíceis de descer. Às vezes você mesmo nem é fácil de lidar, né? E você às vezes não reconhece isso. Então passe a reconhecer a partir de hoje que às vezes você mesmo não é fácil de lidar. Mas a unidade é o nosso bem mais precioso. Se nós estivermos unidos, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, sem dissensões e contendas, nós vamos ter os nossos propósitos e objetivos sempre regados à unção e ao óleo da palavra de Deus. Amém? Porque Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala em sua palavra. Né? E se nós estivermos unidos, vai ter óleo suficiente. E aí nós enxergamos cura, milagres, transformação, salvação. Amém? Então ele manteve todo mundo trabalhando, unido, comprometido, sem cooperação e vencendo as adversidades. Porque se você ler aqui, vai ter um monte de adversidade. A partir do capítulo 3, desde o capítulo 2, você vê que se levanta um monte de gente para dizer, rapaz, faço não. Que invenção é essa que você está fazendo? Que negócio é esse que os judeus agora querem fazer isso? Vocês são exilados e vão se levantando adversidade atrás de adversidade. Mas Neemias estava comprometido e sabia que o Senhor era com ele. Se o Senhor era com ele, as coisas iam funcionar. Amém? Ele sabia onde ele estava fincado e onde as suas raízes estavam fincadas. E aí, no versículo 6, no capítulo 6, a Bíblia diz que eles reconstruíram esse muro em 52 dias. Quando eles acabaram totalmente, foi em 52 dias. Eu estava pensando ali, rapaz, eu comecei uma reforma lá em casa para trocar um piso de uma área externa que nós temos, né? Uma vez a gente fez, está fazendo de novo. Amados, eu engravidei, Francisco nasceu e essa reforma ainda continuava. Nem era o muro de Jerusalém e a reforma continuava. Agora isso para trocar uns pisos. Neemias, junto com o povo, reconstruiu o muro que tinha 12 metros de altura. Eu não sei, esse pé direito aqui tem quanto? Matemática nunca foi meu forte. Pronto, então, 2 vezes. Vamos colocar 14, né? 2 vezes, arredondar aqui. 2 vezes esse pé direito. Aí, de espessura, tinha 8,5 metros de espessura. Porque não era um muro de drywall que eles estavam construindo, né? Você concorda? Naquele tempo, o pessoal usava rocha, pedra. Né? Então tinha que fazer um negócio com espessura, porque às vezes fazia um túnel no meio do muro para a segurança da cidade. 8,5 metros de espessura e tinha 4,5 quilômetros de extensão. E eles conseguiram fazer isso em 52
dias, menos de 2 meses. A gente está com a obra lá em casa há quanto tempo? 35 anos. Então, a minha idade quase. Então, eles reconstruíram em 52 dias. Por quê? Qual foi a chave? Unidade. Trabalho em uníssono, sem competição, né? Deus abençoando, porque eles estavam unidos, né? Miraculosamente, eles conseguiram reconstruir esse muro. E pense, não tinha nenhuma facilidade que nós temos hoje. Não tinha pedreira, não tinha trator, não tinha guindaste, não tinha britadeira para cavar os alicerces, né? Era tudo trabalho braçal. Mas as famílias se envolveram e pedra sobre pedra foi colocada para que se cumprisse uma profecia do profeta Daniel. Né? Ele soube trabalhar esse povo e eles fizeram coisas que aos olhos humanos pareciam impossíveis por meio da unidade. O preço nunca é maior do que a graça. Amém? O preço a ser pago para cumprir o propósito no qual Deus nos chamou, nunca é maior do que a graça, amém? Nós que somos mães, o preço nunca é maior do que a graça que existe. No seu trabalho, na sua vida cristã, se manter em santidade. O preço para se manter em santidade nunca é maior do que a graça dele, amém? Paulo falou, a graça dele nos basta, a sua graça nos basta. E ela se manifestou salvadora a todos os homens. Nós todos que somos justos podemos desfrutar desse favor imerecido por nós, mas que Deus desejou dar, né? E podemos desfrutar dessa habilidade sobrenatural nas nossas vidas e fazer algo que às vezes ao olho humano é impossível, mas porque nós desfrutamos da graça de Deus, nós fazemos isso acontecer, amém? Quantos são os benefícios que Deus já fez na tua vida? Que às vezes os homens diziam, é impossível. Rapaz, isso não vai acontecer. E quantas vezes a graça se manifestou salvadora na sua vida? Quantas vezes a graça se manifestou salvadora na sua vida? Inúmeras. Não é verdade? Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Até aqui Ele tem nos ajudado. Agora eu te pergunto, para a gente finalizar, né? Será que realmente era só sobre muros? Toda essa história esse cenário que eu desenhei, essa história que eu contei, eram só sobre pedras? Eram só sobre muros? Eram só sobre reconstruir? Ou eram sobre vidas? Né? Porque aquelas vidas estavam na miséria. O que foi que moveu o coração de Neemias? Era o povo que estava na miséria, com falta de proteção, que estavam passando por situações de vulnerabilidade. Foi isso que moveu o coração de Neemias. Amados, o nosso serviço ao Senhor, aquilo que nós fazemos para Deus, não é sobre banheiro, não é sobre diaconia, não é sobre o púlpito, não é sobre as palavras que nós falamos, não é sobre o departamento infantil, as atividades, o pintar, o colar uma massinha. É sobre vidas, porque nós estamos servindo ao Senhor, servindo as vidas e reconectando essas vidas com Cristo, amém? Esse sempre é o nosso objetivo maior, reconstruir vidas. Você pode reconstruir vidas onde você estiver. É no seu trabalho? Você pode reconstruir vidas. É na fila do banco, que hoje a gente nem vai mais. Você pode reconstruir vidas. É no supermercado. É fazendo a feira do mês. Você pode ser um reconstrutor de pontes, ligando essas pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas para isso é necessário ter compaixão. Para isso é necessário ter empatia. Para isso é necessário deixar de lado a timidez. E muitas vezes perguntar, e aí, como é que você está? Né? Quantas vezes você foi ao supermercado e durante a passagem das suas compras, você perguntou à mocinha do caixa como ela estava? Ou quantas vezes você foi na farmácia e a pessoa que estava servindo ali, você perguntou como ela estava? Ou você se importou? Ou quando foi num restaurante e o garçom te serviu?
Você sequer perguntou o nome dele, para chamar ele pelo nome. Então é sobre vidas, pessoas. Amém? Porque se não fosse sobre isso, Jesus não tinha vindo morrer. Se fosse sobre prédios, colunas, tijolos, ele nem precisava ter vindo. Mas foi sobre pessoas. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus ama as pessoas. Amém? Sendo elas fáceis ou difíceis. Deus ama as pessoas e nos convoca como igreja do Senhor Jesus Cristo a reconstruir essas pontes e esses muros para que essas pessoas possam ser conduzidos a uma vida eterna. Amém? Porque se você está servindo ao reino de Deus e acha que no inferno vai ter mais gente que no céu, você está no reino errado. Melhor pular para o outro lado. Precisamos povoar o céu e saquear o inferno. Amém?